Lucas 7, versos de 1 a 10. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nós vamos orar mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por histórias tão belas, demonstração de fé e do poder do Senhor, ó Deus. E que nós possamos aprender nesta noite com a Tua palavra, com o que ela tem para nos ensinar, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Nosso tema do ano fala a respeito de fé, sobre a Tua palavra, essa ideia de ser dirigidos, né? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a Tua palavra lançarei as redes. Fala sobre viver sobre a direção de Deus, como aqueles discípulos que achavam que sabiam pescar, e de repente Jesus vem dizer para eles, né, no outro dia: não, nós colocamos o barco ali, lance a rede ali no mar, lance a rede ao mar sobre a minha palavra. E sobre a Tua palavra nós devemos lançar as nossas redes. Então, uma palavra de confiança. Essa confiança que deve ser despertada em nós é uma confiança de alguém que não tem impedimento em dedicar a vida à orientação de Deus, à sabedoria de Deus. O mundo hoje é muito sábio, né? Tenta ser muito sábio. E nem sempre a lógica humana, ou na maioria das vezes, né, a lógica humana não funciona como deveria. Muitas vezes Deus vai nos guiar por caminhos que nós não iríamos sozinhos. Vai fazer com que nós estejamos tomando decisões que nós não tomaríamos se não fosse sobre a palavra de Deus. Então o tema fala sobre descansar, né? Sobre fé. Fé é descansar nas mãos daquele que governa, que conhece todas as coisas. Nós não precisamos temer, nós podemos viver sobre a palavra de Deus. Esse texto que nós separamos hoje, ele tem muito a dizer a respeito disso. Nós percebemos aqui uma história de fé.
Uma história de fé tão importante que nós encontramos Jesus elogiando aquele homem, o centurião. No final do versículo 7, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta. Nós vamos passar aqui por esses versículos mais 2 vezes aqui. No final do versículo 7, nós lemos que, no final do versículo 9, nós vemos que Jesus ressalta a fé daquele homem. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Vamos relembrar a história? Eu não sei quantos conhecem essa história, quantos têm guardado essa história. Tem tantas histórias bíblicas que nós não sabemos contar, né? Isso deve ser um puxão de orelha para nós, né? Nós deveríamos conhecer as histórias bíblicas. Essa história não é tão conhecida e conta então que Jesus foi para Cafarnaum e lá um oficial romano ficou sabendo que Jesus estava por ali e ele tinha um problema. Na verdade o problema não era dele, né? Ele tinha um empregado que estava muito doente. Então ele enviou alguns judeus, líderes judeus, com um pedido a Jesus: vá lá e peça para que Jesus venha curá-lo. E eles foram. E nós vemos aqui eles pedindo insistentemente a Jesus. Eles falaram, né? Esse homem merece. Esse homem é o centurião, falando para Jesus. Esse homem merece a ajuda do Senhor. Ele é muito estimado no nosso povo. Ele até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus, depois dessas palavras, versículos 6 e 7, foi com eles. Mas o curioso é que quando Jesus estava chegando, se aproximando, o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: não se incomodem, eu não mereço que você entre na minha casa. Depois ele diz que eu não mereço nem a honra de falar pessoalmente com o Senhor. E aí vem, dê uma ordem. Então não é ele que está falando, né? Ele mandou alguns amigos falarem com Jesus. E esses amigos contaram tudo o que ele tinha falado. Então eles contaram, narraram para Jesus: o centurião disse que ele não vem aqui, que ele não é digno da tua presença, que ele não é digno que você entre na casa dele. Dê uma ordem para que o servo seja curado. E ele diz: eu também estou debaixo de autoridade, né, o centurião. E eu dou uma ordem e os meus servos me obedecem. Então dê uma ordem sobre essa palavra. Eu creio que sobre essa palavra o meu servo pode ser curado. Aí então que no versículo 9 Jesus ressalta a fé desse homem. Jesus ficou muito admirado e afirmou, né, para a multidão, falou para a multidão: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, tamanha fé, nem mesmo em Israel. E conta o versículo 10 que aquele homem foi curado. Os homens voltaram para casa e ele estava curado. O texto tem algumas curiosidades. Quando a gente vai lendo e relendo, a gente vai percebendo isso. Eu gostaria que os irmãos mantessem as suas Bíblias abertas. O versículo 2 diz que esse centurião, ele muito estimava um servo que estava doente, quase à morte. A gente poderia dizer que é uma preocupação incomum um patrão, um centurião, um homem de poder, estar preocupado com, vamos chamar assim, de simples servo. Não a preocupação em si, mas a preocupação a ponto de se envolver. Nós percebemos que quando ele fala não é digno de entrar na minha casa, aparece que o funcionário doente está na casa dele, está sendo cuidado por ele, e ele se preocupou em buscar um recurso que provavelmente era o único recurso, o último recurso de uma doença incurável, mesmo porque não tinha tanta medicina como se tem hoje, tantos exames, né? Às vezes a pessoa ficava doente de alguma coisa e já logo não tinha solução. Ele se preocupa com essa pessoa, uma preocupação muito incomum. Demonstra intimidade
amizade com aquela pessoa. A gente, quando ouve a notícia, né, de alguém que está doente, a gente sente, mas a gente sente, só quem está próximo é que vai ajudar, é quem vai hospedar, é quem vai comprar o remédio, né? Nós nem sempre fazemos isso. Uma outra coisa em comum que a gente vê nesse texto no versículo 3 diz que ele enviou alguns anciãos dos judeus, um centurião ajudado por judeus. O centurião, ele é um soldado romano, ele é uma autoridade romana que era desprezado pelos judeus. E ele era gentil, também mais desprezado ainda. Conta-se que ele era colocado no nível de cães. Eu achei interessante que hoje em dia até não é muito depreciativo, né? Porque tem gente que cuida mais do cão do que de gente, né? Então, mas aqui fala de cão é que é maltratado mesmo. Mas ele pede, e aqueles judeus não só vão, mas suplicam a Jesus para que ele fosse atendido. E aí a gente começa a entender como esse centurião é um exemplo. O motivo da sua conduta, da sua amizade, como ele tinha autoridade sobre os judeus. O motivo é a sua conduta de amor, a sua conduta de ajuda. A gente vê isso nas palavras aqui dos judeus. Ele é digno que lhe faças isso. Ele é amigo do nosso povo. Então ele tinha um relacionamento. Provavelmente ele frequentava a sinagoga. Aqui diz também, ele mesmo edificou a sinagoga. Aqui é a ideia de que deu dinheiro, sustentou, construiu com seu próprio dinheiro aquela sinagoga. Então nós percebemos que ele é um homem de fé, um homem que frequentava, um homem que estava atento para o que estava acontecendo. Quando ele viu Jesus, ele percebeu que não era simplesmente mais um homem qualquer, mas que Jesus era Deus. E a gente vê então uma fé que é expressa em atitudes, amando o enfermo, mesmo sendo seu servo. Uma fé que se demonstra atitudes no sentido de ajudar financeiramente, construindo uma sinagoga. E o envolvimento dele era tão grande a ponto dele ficar amigo. Ele é amigo do nosso povo, ele é amigo nosso. E é curioso, porque o judeu pedir para Jesus entrar na casa de um gentil, eles não poderiam entrar na casa de um gentil. Mas tudo isso acontece. Jesus reagiu favoravelmente ao seu pedido. Então Jesus foi com eles. Mas aí acontece outra coisa curiosa. O centurião não recebe Jesus em sua casa. Ora, se no 3b, capítulo 7, 3b, o pedido é que viesse curar o seu servo, e o servo está na casa, não dá para entender muito bem por que de repente agora não é mais para entrar na casa, né? Se ele mudou de ideia no meio do caminho, ou se já era essa a proposta, né? Que Jesus fosse ao encontro dele, mas não necessariamente dentro da casa, não precisasse colocar a mão lá no enfermo ou estar presente junto com ele. A gente pode achar estranho, né? Jesus se oferece a ir à casa dele, a estar com ele, e ele pede, na verdade ele não recebe Jesus. Mas ele não recebe Jesus e o motivo é muito claro. Não é um motivo de arrogância, que poderia ser. Um oficial romano, ele iria num nível muito superior a Jesus, um pobre rabino judeu lá. Jesus, ele poderia pensar, não é digno de entrar na minha casa. Mas é o contrário, né?
Ele se humilha tanto que ele fala: eu não sou digno de que você entre na minha casa. Ele demonstra muito aqui a sua humildade. Ele nem mesmo se encontra com Jesus. Primeiro ele mandou os judeus, agora diz, ele mandou alguns amigos. Então ele perdeu a oportunidade de receber Jesus em casa, perdeu a oportunidade de falar pessoalmente com Jesus. Mas isso pela sua humildade. Versículo 7 diz: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Temos as palavras aqui no versículo 6 que nós lemos há pouco: não te incomodes. Ele não quer incomodar Jesus, enviou seus amigos para dizer: Senhor, não te incomodes. Depois 2 vezes ele fala que não é digno: não sou digno que entres em minha casa, não sou digno da tua presença, de ir ter contigo. Qual a solução que ele arrumou? Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Aqui sim ele demonstra a sua fé. E eu creio que é nesse momento, que depois de ouvir essas palavras, Jesus vai falar que jamais se viu fé tão grande. Ele entende que não era necessário tocar, que Jesus tinha poder para curar à distância, para dar uma ordem para que aquela cura fosse efetuada. Qual que é a comparação que ele usa? Versículo 8 diz: também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele fala: eu sou sujeito à autoridade porque eu tenho alguém que é superior a mim, e eu tenho pessoas que eu tenho autoridade sobre elas. Quando me manda, eu faço. Quando é para eu mandar, eu mando, e o outro faz. É como se ele dissesse: eu que sou um humilde homem, eu falo, e o outro manda que o outro vai lá e faz. O Senhor pode sim, por uma palavra, curar este rapaz. Percebe que ele vê aqui a autoridade divina em Jesus. Jesus não é um curandeiro qualquer, uma pessoa, mas ele vê a autoridade divina. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Nem em Israel encontrei tamanha fé. E aqui não aparece nenhuma palavra de Jesus. Simplesmente diz que eles voltaram para casa e encontraram o servo curado. A gente pode imaginar que naquele momento que Jesus estava falando com a multidão, não se viu fé em Israel. Naquele mesmo momento o homem já estava sendo curado à distância. E nós falamos que é uma fé surpreendente, porque é uma fé que não necessitou da presença, não necessitou de nada, simplesmente da palavra de Jesus. Confiança na palavra de Jesus. Algumas lições que nós podemos tirar desse texto, irmãos. Nós percebemos que o foco aqui é a ideia de fé, Se nós estamos falando sobre viver sobre a palavra de Deus, o foco é aprendermos com a fé desse homem. E nós podemos ver que esse problema de fé é muito, muito sério, Porventura achará fé? O amor se esfria, a fé se desvanece. Problemas a respeito dessa fé não fortalecida, a gente encontra muitos exemplos na própria Bíblia, Eu queria citar um exemplo aqui em Marcos 8, de 14 a 21. Não vou ler o texto, vou apenas contar a história. Mas conta-se aqui que Jesus está lá com seus discípulos no barco e eles esqueceram de levar pão no barco. Jesus não está nem preocupado com isso,
E Jesus quer dar uma lição para eles e fala: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está falando a respeito de que eles deveriam ser sinceros, que eles não deveriam ser hipócritas. Quando Jesus usa a palavra fermento, o que vem à mente dos discípulos? Olha, ele está falando lá que nós esquecemos de levar o pão, né? E não era nada disso. E Jesus diz: por que vocês estão discorrendo sobre pão, não terdes pão? Vocês têm o coração endurecido, seus olhos não veem. E é como se ele dissesse: que falta de fé, vocês não lembram quando eu parti 5 pães para 5.000 homens? Agora vocês estão preocupados, né? Que não tem pão. E ele termina dizendo: não compreendeis ainda. Que falta de fé. Então é um exemplo, né? Aqueles homens ficarem preocupados que estava faltando pão com Jesus no barco, né? Nós temos dificuldades em crer, em lançar sobre a palavra de Deus. Esse texto mesmo, quando ele diz que não se viu, né? Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Em Mateus, que é o paralelo dessa passagem, Jesus diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando ele vê a fé daquele homem, é basicamente uma forma de estar vendo o contraste, em estar ao redor de tantas pessoas sem fé, tantos religiosos sem fé, tantas pessoas que não creram em Jesus, mesmo estando ali próximo de Jesus. E aí é como se Jesus falasse uma forma de profecia, né? Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão os lugares à mesa com Abraão. Ou seja, ao invés daqueles que eram os filhos do reino, que foram chamados, mas rejeitaram a Jesus, outros gentios, como aquele centurião, virão. E quem são esses? Nós, que hoje cremos. E quando a gente vê aqui essa palavra dizendo que aquele homem nem precisou ver Jesus, nem precisou Jesus entrar na casa dele, é como se esse exemplo de fé estivesse falando para nós: Jesus também não precisa entrar na nossa casa, ele não precisa aparecer, nós não precisamos de estar num lugar místico, nós não precisamos de um pregador que conhece um jeito especial de tocar. Basta a palavra de Jesus. Você está lá na sua casa, sozinho, e você pode ser curado, você pode ser abençoado. Se você analisar, né, muitas coisas que aconteceram na sua vida, mudanças na sua vida, muitas decisões que você tomou na sua vida, eu creio que foi na sua casa, no seu quarto, quando você falou lá com Deus e tomou uma decisão. Existem decisões na igreja também, mas muitas vezes elas têm mais, infelizmente, né, mais a facilidade de evaporar, né? Tem gente que toma uma decisão, entrega Jesus no domingo, e na segunda-feira, não, aquilo lá não foi na pressão, né? O pastor deu um grito lá: você aceita? Eu aceito. Mas as nossas decisões, a nossa relação com Jesus, ela é muito mais forte, a fé é muito mais forte do que esse ver. Mas é conhecer o poder de Deus. Então nós não precisamos de amuleto, água, nada, intermediários, nós precisamos crer. O exemplo grande desse texto, eu creio que são as duas coisas que são colocadas aqui: o exemplo de amor e o exemplo de serviço cristão. O exemplo de amor é de se elogiar esse homem. Um homem, vamos dizer, rico, um homem que tinha posses. Ele podia estar lá preocupado lá com cortar a grama, né, do seu
campo de futebol, não sei se tinha futebol naquele lugar. Estiver preocupado em fazer uma viagem no final de semana, mas ele para tudo por causa de um empregado doente. Não é muito comum isso. O outro exemplo, né, de ajudar financeiramente na sinagoga, ele serviu. Importante ele querer servir. E ele viu lá que estava precisando de fazer uma reforma ou construir uma sinagoga, ele se dispôs a dar uma oferta voluntária. Quando se fala, afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta, eu creio que Jesus está pensando também no pacote inteiro aqui, né? Num homem que já deveria ser conhecido por Jesus, não porque Jesus é Deus, é onisciente, mas no sentido de que a história daquele homem já deveria ser algo que rodava por ali, mas por esse ser completo, né? Que demonstrava amor a uma pessoa, que contribuía financeiramente e que foi humilde, tão humilde, não quis receber Jesus. Nós precisamos exercitar essa fé, a fé que toca no nosso coração a ponto da gente se preocupar mais, né, com as pessoas, a gente se envolver com a obra de Deus e a gente ter esse relacionamento, né, direto com Jesus. O nosso pedido é: aumenta no Senhor a nossa fé. Que seja essa, irmãos, a nossa atitude. Como será a nossa vida daqui para diante? Nós temos que ter essa humildade de saber que as nossas vidas estão nas mãos de Jesus. Ser mais guiados, né, pela palavra de Deus. Estar mais dispostos a servir Jesus. Conta uma ilustração de que tinha algumas folhas de papel numa mesa, e uma delas foi pega e a pessoa que pegou e começou a escrever várias frases na folha. Então é uma fábula, e aí conta que a folha começou a reclamar: não, mas tô aqui, tá quietinho, branquinho, você fica me rabiscando todo, né? E o dono da folha, acho que ele não entendia a língua das folhas e continuou escrevendo lá. Mas passado alguns dias, disse que alguém chegou para arrumar a mesa e pegou aquelas folhas e foi queimar as folhas. Ela viu que uma tinha algo escrito e não queimou, deixou do lado. Queimou as outras. Aquela não foi queimada porque ela tinha mensagens. Ela tinha mensagens e ela não foi desprezada. E às vezes a gente fica, né? Ah, Deus, não faz isso comigo não, deixa eu aqui, né? Olha, se a gente não for uma folha branca nas mãos de Deus para que Ele venha a dirigir a nossa vida, de que vale a nossa vida? Nós de todos seremos desprezados. Mas aquele que se dispõe, e precisa ter muita fé para deixar alguém escrever, né? Mesmo sendo Deus. Mas é assim, irmãos, que nós devemos ir. Que Deus abençoe, aumente-nos a fé, para que a gente possa colocar nas mãos de Deus nossa vida. E é interessante ver que aqui são dois anônimos, né? É o centurião e o servo do centurião. Tudo é anônimo. Ele não quis aparecer, não quis tirar selfie com Jesus, né? Ele simplesmente falou: não, Jesus, mande o outro. Se constrangeu. Eu não quero perturbar o Senhor gaste o seu tempo. Que o Senhor Deus nos ajude a compreender a palavra. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar. Deus querido, nós agradecemos a Ti por esta noite. Deus, agradecemos a Ti pela Tua palavra, Deus, e que sobre a Tua palavra nós possamos lançar nossa fé. Nós possamos, ó Deus, interceder uns pelos outros.
nós possamos servir ao Senhor, ó Deus, com alegria, que nós possamos dirigir, ó Deus, a nossa vida. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, por este exemplo, ó Deus, de um homem digno, ó Deus, de ser elogiado por Jesus, ó Deus. Que honra que esse homem teve, e que nós possamos viver, ó Deus, de forma a agradar ao nosso Deus, agradar a Jesus, ó Deus. Como é bom poder saber que nós podemos viver de forma a ser elogiado, ó Deus, não pelos outros que nos veem, mas pelo nosso Pai do céu que nos vê. Que nós tenhamos uma vida agradável ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor aumente nos a fé, ó Deus. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.